Aqui, ó. Ontem a gente começou na página, terminou no finalzinho da aula lá, a gente terminou depois de corrigir os exercícios e montar a experiência e tal, a gente começou a página 29, que a Helena começou lendo até, lembra? Tá? Que falava da geração espontânea, certo? Que é uma teoria sobre a origem da vida, certo? E aí a gente terminou de ler sobre a geração espontânea e leu até o experimento de Francesco Redi, certo? Que é aquele experimento que ele fez com carne, lembram disso? Para provar que... E daí o que aconteceu? Ele conseguiu ver, através do experimento dele, que na carne que ele colocou lá dentro de um vidro e fechou hermeticamente, não apareceu larvas, né? Apareceu larva só no vidro que ele deixou exposta a carne, né? Então, provavelmente, aquelas larvas vieram das moscas que botaram ovos e dos ovos saíram aquelas larvas, e não da matéria morta, né? Da matéria sem vida, que era aquela carne ali, tá? Mas os experimentos, né, para descobrir a origem da vida, não pararam por aí, né? E a maioria deles tentando contestar, né? Porque quem ia fazer o experimento queria ver se era verdade mesmo, que a vida podia surgir de matéria não viva, né? E queria descobrir mais coisas. Então, os experimentos continuaram, tá? Aí eu vou pedir para a Evelyn começar a ler os experimentos de Needham e de Spallanzani, tá? Que é ali na página 30. Pode ler, Evelyn? Eu vou pedindo, tu lê até o segundo parágrafo, tá? Tá, Pode ser? pode. Então tá. Experimentos de... Ai, não sei falar esse É nome. Needham, Needham e Spallanzani. Spallanzani. Mesmo após os experimentos de Red, alguns estudiosos acreditavam que a teoria da geração espontânea ainda poderia ser aplicada aos seres mais simples, como os micro-organismos. Um desses estudiosos foi o inglês John Needham, Needham. 1713 a 1781, que realizou em 1748 alguns experimentos para confirmar suas ideias. Ele ferveu frascos com caldo nutritivo, supostamente matando os micro-organismos que existiam lá, e logo após fechou-os com rolhas de cortiça, na tentativa de evitar a entrada de micro-organismos pelo ar. Depois de alguns dias, esses frascos estavam repletos de micro-organismos, o que fez Needham concluir que eles surgiram espontaneamente a partir do caldo. Tá. Aqui, ó, tá vendo? Red foi lá, fez aquele experimento e ficou achando, né? Não. Então, não é bem assim, né? Onde eu fechei lá o frasco, não nasceu nada, tá? Aí veio Needham, né? E pegou vários frascos, esterilizou, né? Lavou bem, ferveu e colocou caldos nutritivos ali, né? Caldos feitos com matéria orgânica, caldo nutritivo mesmo. Em ciência, a gente faz muito isso. Por exemplo, quando a gente quer fazer cultura de bactéria, de fungos, a gente faz um caldo nutritivo, porque a gente sabe que os micro-organismos são vivos e todo ser vivo precisa de nutrição, né? Então a gente faz um caldo nutritivo para esses organismos, esses micro-organismos se desenvolverem. Então ele fez um caldo nutritivo também, né? Com alguma coisa que ele tinha na época. E colocou dentro dos vidros que estava esterilizado e fechou com rolha, né? Fez isso para evitar que micro-organismos entrassem pelo ar, certo? Mas depois de um tempo ele viu que em todos eles tinha micro-organismos. Daí ele acho que essa história de geração espontânea existe, né? Ficou assim balançando. Os cientistas sempre vão nessa, né? A ciência vai nessa, assim, né? Descobre uma coisa que contesta uma coisa que refuta uma coisa que, né? Torna, descobre que é verdadeira outras e assim vai, né? E aí ele ficou naquela, né? Esse negócio, eu acho que a geração espontânea é verdadeira, tá? Continua, Evelyn, pode continuar?
Posso. Em 1776, outro pesquisador, o italiano Lazzaro Spallanzani, Spallanzani. em 1729 a 1799, contestou os resultados de Needham e repetiu os experimentos, mas ferveu o caldo por mais tempo e vedou os frascos hermeticamente. Com isso, não surgiram micro-organismos no caldo. Spallanzani concluiu assim que o tempo de fervura e o sistema de vedação utilizados por Needham não foram suficientes para evitar a contaminação do caldo por micro-organismos. Tá, entenderam isso? Entenderam o que o Spallanzani Sim. fez? Sim. Ele mostrou que o outro ele fez tudo errado. Tipo, ele ferveu mais tempo, ele fechou de um jeito melhor e limpou, essas coisas assim, pra não ter entrada de outros micro-organismos. E o que vocês percebem com isso? Em relação ao processo científico? E a ciência vai evoluindo com o tempo? Não, Tipo... Isso tá claro, mas eu digo assim, ó, de um experimento para o outro, o que vocês observam, assim, no método científico? Ele vedou. Segura, Ó, o Bernardo é o Needham, o Kian, o Spallanzani. Tá? Ambos cientistas, ambos querendo descobrir alguma coisa, né? Ou seja, queriam ver se Red tinha razão, se os cientistas que eram os teóricos da geração espontânea tinham razão, ou um ou outro, né? Era isso que eles estavam querendo ver se realmente era verdade. E qual é a postura de um cientista, que um cientista tem que ter numa hora dessa de pesquisa, de estudo, né? O Kian falou assim, ele vedou melhor, né? Foi isso que tu falou, né, Kian? Uhum. Isso veio do quê, assim? Porque vamos imaginar o Spallanzani, que é o Kian, ele olhou para os resultados da pesquisa do Needham, né? E o que ele foi buscar? Porque, na verdade, ele acreditava no resultado do Needham? Não. Não. Foi fazer de Não, novo porque ele professor, acreditava em foi. outra coisa. Foi, tipo, Ele querer não provar. acreditou naquele resultado, né? É. E aí, se ele não acreditou, ele buscou o quê? Ele refez. Ele refez, mas ele refez em cima de hipóteses, né? Ele pensou, não, ele realmente não acreditava, né, que a vida pudesse surgir do nada, assim, para ele continuar as pesquisas, porque senão ele ia aceitar. Então, ele tinha sempre dúvida, né? E em cima da dúvida que ele teve, ele teve um olhar sobre a experiência do outro, né? E ele pensou, não, apareceu vida aí, a hipótese dele, apareceu vida nesse caldo, né? Apesar dele ter fervido e tal, primeiro, porque ele não vedou bem. Primeira hipótese. Segunda hipótese, porque ele ferveu por pouco tempo. Tá? Em cima dessas duas hipóteses, esse cientista, o Spallanzani, foi refazer o experimento. Então, o que ele fez? Ele usou o mesmo caldo que o Needham usou, né? Só que ele fez o quê? Ele colocou esse caldo dentro do vidro, e daí, como a hipótese dele era que o tempo de fervura foi pouco, ele ferveu mais. Como a outra hipótese dele era o problema da vedação, ele tratou de vedar muito bem, certo? Tá? E aí, o que aconteceu? Não apareceu. Mas será que a coisa parou por aí? Será que os cientistas se deram por satisfeitos? Não. Né? Não, né? Não mesmo. Então, o que é isso? Assim, o processo científico, né? Ele vai evoluindo, como o Bernardo falou ali. A evolução, a gente viu nessa experiência a evolução do processo científico, né? Mas essa evolução só se dá por causa de uma coisa muito importante, que é o quê? A hipótese. A dúvida, né? A dúvida. As perguntas que se faz sobre aquilo que a gente está vendo, observando,
né? E a dúvida sobre os experimentos. Porque para chegar a dizer assim, ó, acabou, esta é a verdade, né? Se acontecesse isso com todas as experiências, todas as descobertas que existiram, será que a ciência teria evoluído? Não. Não. Ô, prof, mas tem Oi, ainda gente que faz pesquisa sobre a geração espontânea? tem. Tipo, Juro para ti que tem. tenta provar Uhum. que é a geração espontânea. Tem até um vídeo, tá? Um vídeo que eu vi, eu não achei ele mais. Também nem é para vocês ainda vão ter que estudar muito, vocês ainda vão ter que estudar teoria molecular, uma série de coisas para poder entender aquele vídeo, tá? Mas existe um vídeo que, inclusive, faz uma crítica bem grande a respeito desses experimentos que foram feitos, né? Por exemplo, a maioria dos livros traz o Pasteur como colocando um fim na teoria da geração espontânea, né? E esses cientistas, esses pesquisadores, eles dizem que não, que ele não colocou um fim, que o fim ainda não existe, tá? Não se sabe ainda exatamente qual a origem da vida no planeta, certo? Então, tem toda uma discussão, e ainda bem que tem, né? Porque, como eu falei, a partir do momento que um cientista disser isso é água e pronto, todo mundo acreditou, acabou, ninguém mais tem dúvida nenhuma, a ciência não vai evoluir, né? Os experimentos não vão acontecer mais, porque já está dado, né? Uma coisa que está dada, acabou, viu? Né? Então, é importante sempre que tenha alguém que desconfie de alguma coisa, que observe. Então, no processo científico, entra demais a questão da observação, né? Quanto mais tu observa, né, mais perguntas tu pode fazer, mais dúvidas tu pode ter, mais hipóteses tu pode lançar, mais experimentos tu pode fazer. E isso faz com que a ciência evolua, né? Então, por isso que quando o professor, por exemplo, em sala de aula, insiste para que vocês prestem atenção, perguntem, aprendam a fazer perguntas, que é muito importante, né? Às vezes é mais importante perguntar do que responder, sabia? Então, para o processo, né? Processo evolutivo do conhecimento, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, assim. Por isso que eu gosto de trabalhar essas teorias com os alunos, porque isso vai dando uma noção do que é a ciência, né? E por que a ciência é tão importante, certo? E ela resolve muitos problemas. E a gente tende a pensar que ciência é uma coisa feita só por cientista lá engravatado, de guarda-pó, ou então os engravatados, ou então aqueles que estão no campo, etc. e tal. Não. Nós somos cientistas no dia a dia se a gente tiver um olhar científico sobre as coisas, né? E esse olhar é a observação, é o questionamento, é a experimentação, né? Isso faz com que o conhecimento evolua, tá? Até aqui tudo entendido? Sim, prof. Tá, então eu vou tentar fazer uma experiência com vocês aqui, tá? Que eu quero mostrar um videozinho que fala desses dois camaradinhos aí, tá? O John Needham e o Spallanzani. É um videozinho. Aí deixa eu ver se eu vou conseguir. Se eu conseguir, ótimo. Se não, a gente tenta outro dia, tá? Vocês me digam se estão ouvindo, certo? Contudo, o conceito da geração espontânea persistiu durante o século XVIII. Um grande defensor da teoria da geração A gente espontânea tá Agora ouvindo melhorou. bem um padre baixinho. católico chamado. Agora Contudo, o conceito da geração espontânea persistiu durante o século XVIII. E um grande defensor da teoria da geração espontânea foi um padre católico chamado John Needham, que nasceu em 1713, na Inglaterra. Ele simplesmente pegou matéria orgânica, como pedaços de carne e plantas, e colocou dentro de um frasco. E lacrou esse frasco com um tipo de cera e então o ferveu. A ideia dele era mostrar que se ele o fervesse, que talvez não houvesse mais vida lá dentro, mas ele mostrou que ainda havia vida saindo dele, então ele pensou, a fervura não elimina a geração espontânea.
Sem que Needham soubesse, os lacres que usava nos frascos não impediam que amostras de ar entrassem, mesmo após serem fervidas. E isso permitiu que seres vivos se formassem. Needham e o seu mentor, o Conde de Buffon, acreditavam que a vida era composta pelos chamados átomos vitais, que com a morte de um ser vivo, escapavam e se agrupavam para formar outra criatura vivente. Os dois publicaram muitas observações experimentais ao examinar as moléculas do material de animais mortos se desintegrando. E eles relataram que viram moléculas orgânicas se libertarem, girar pela solução e se agrupar, formando o que indiscutivelmente era igual a protozoários. E que então saíram nadando como criaturas livres. Mas Lázaro Spallanzani, nascido na Itália em 1729, naturalista amador e, por coincidência, padre também, não conseguiu alinhar os átomos vitais de Needham com as suas crenças religiosas e criticou o trabalho dele. Ele fez experimentos semelhantes com infusões em frascos de vidro. Mas em vez de lacrá-los com uma rolha ou alguma substância grudenta, ele derreteu a ponta do frasco com uma chama bem forte, que se derreteu e ele fechou. Então ele ferveu a infusão dentro desse frasco totalmente lacrado. E aí esperou vários dias para ver se a solução ficava turva ou opaca, um indício do crescimento de micro-organismos. As soluções continuam cristalinas. Mas Needham reagiu, dizendo que Spallanzani, ao selar o frasco, impediu a sua exposição às moléculas orgânicas necessárias para a vida. O debate terminou em empate. Contudo, no século XIX, diante das evidências físicas, a teoria da geração espontânea cairia por terra. Em 1862, o alquimista francês Louis Pasteur revisitou o debate entre Spallanzani e Needham e, através de um experimento mais elaborado, provou que a geração espontânea não existe. Então, viram? Conseguiram ouvir? Sim? Todo mundo conseguiu ouvir? Tá. Entenderam o que o Spallanzani fez com o vidro ali? Ele derreteu a ponta, né, e fechou. Então, não tinha como outro cientista dizer, ah, não, entrou pelo buraquinho, entrou pelos poros da rolha, entrou por... Não, não teve jeito, porque ele derreteu a ponta ali e lacrou totalmente, né? Mas aqui, ó, no livro de vocês, diz assim, ó, que é o que falou ali no vídeo, tá? Diz assim, ó, Needham, por sua vez, argumentou que a fervura prolongada feita por Spallanzani havia eliminado a força vital, que é aquelas moléculas vitais que ele falou que existe, né? Do caldo, indispensável ao surgimento da vida. Spallanzani, então, quebrou o gargalo de alguns frascos, expondo o conteúdo deles ao ar. Em pouco tempo, surgiram micro-organismos. Needham contestou os resultados novamente, sugerindo a hipótese de que a força vital havia retomado com a entrada de ar fresco. Spallanzani não conseguiu provar que Needham estava errado, e a teoria da abiogênese para os micro-organismos permaneceu. Mas permaneceu o que também? A dúvida, certo? E aí... Aqui pra gente, hoje, parece que a coisa está mais clara impossível, né? Mas imagina naquela época, né? Como é que devia ser? Não era tão fácil assim para chegar a uma conclusão, né? Oi. Aqui, para mostrar como tá fácil entender as coisas, a gente, criança, tá aprendendo isso. Enquanto naquela época, adultos altamente formados ainda tinham essas dúvidas, entende? Tipo, ainda nem sabiam isso. Não, claro que não, né? Não imaginava. Nós não sabemos ainda qual a real origem da vida. Mesmo que tenha toda uma teoria, vocês vão ver que tem uma teoria molecular, né? Tem experimentos para provar essa teoria, tem a teoria de que
os elementos para formar o primeiro ser vivo no planeta veio da atmosfera terrestre. Ô, Bruno, né? Minha teoria, sabe qual é? Ah. Minha teoria é Matrix. Tá bom. Então, aqui, gente, continuando, ó, pesquisadores de diferentes áreas trabalham nas questões sobre a origem da vida. Então, até hoje, não é só na biologia, é na química, é na física. Há muitos pesquisadores de várias áreas trabalham na tentativa de descobrir a origem mesmo da vida, sabe? Se tem um monte de teorias, mas não se tem nenhuma confirmação de fato, foi isso que aconteceu. Não existe ainda, né? Então, aqui, ó, quem poderia continuar a leitura aqui para mim? Pesquisadores de diferentes áreas trabalham na questão sobre a origem da vida. Quem pode? A Evelyn já leu. Quem vai ler agora? Quem? Kian? Então vamos, Kian. Na ciência, é isso, né? Na ciência Isso. Na ciência existem áreas especializadas em determinados assuntos, como a biologia, a matemática e a astronomia. No entanto, elas contribuem com umas com outras. Suas descobertas somadas fazem o conhecimento humano avançar. Para compreender questões complexas como a origem da vida, são necessários conhecimentos de biólogos, geólogos, paleontólogos, químicos, físicos, geógrafos, entre outros especialistas. Sabe-se, por exemplo, há mais ou menos quanto tempo surgiram os primeiros mamíferos na Terra. Como os cientistas fizeram esse cálculo? Há diversas técnicas, umas delas com a ajuda da química. São analisadas, por exemplo, propriedade do elemento químico encontrado nos fósseis para calcular a idade deles. Outra área que fornece importante contribuição é a geografia. Pesquisadores especializados em solos, por exemplo, podem determinar a idade de um fóssil com base nas características do solo ou da rocha em que ele foi encontrado. Entenderam isso, gente? Vocês conseguem entender isso? Como as diversas áreas, né, vão trazendo elementos, né, vão trazendo descobertas para tentar descobrir algo maior, como aqui no caso, né, a origem da vida. Vocês conseguem perceber isso, assim, entender como é importante o conhecimento da geografia, o conhecimento da paleontologia, o conhecimento da geologia, enfim, de todas as áreas, né, da matemática, com seus cálculos, que fornece as ferramentas para datação dos fósseis, descobrir quanto tempo aquilo, há quanto tempo aquilo existe, né, mas a matemática fornece a ferramenta da matemática, de como fazer essa conta, mas a química analisa os compostos que tem neste fóssil, né, para poder ajudar nessa datação, né, aí vem o geógrafo, que analisa o solo e também te dá uma data aproximada daquele solo ali, como é que ele se formou, então quanto tempo ele tem, para ter aqueles minerais que ele tem agora, quanto tempo ele teria que ter, né, por causa da origem do solo e tudo mais. Então, todas essas ciências, né, todo esse conhecimento que aparentemente está compartimentalizado, né, dentro dos especialistas, com os especialistas, eles se juntam para fornecer um dado sobre uma pesquisa que se está fazendo, principalmente no caso da origem da vida, que envolve tudo. A gente viu que para uma coisa ter vida, ela tem que se nutrir. Para se nutrir, ela tem que contar com tudo que é solo, é ar, é água, né? Então, entra todos esses elementos, né? E esses elementos são estudados nas mais diversas áreas da ciência, certo? Vamos ver agora o experimento de Pasteur? Deixa eu ver. Ana Clara, pode ler para nós, Ana? Pode, eu posso, prof. Não sei se vai dar para me escutar muito bem, porque tá fazendo barulho aqui em casa, mas tudo bem. Não, tá dando. Em 1862, o químico francês Louis Pasteur
1822 a 1895, ferveu o caldo de carne em frascos de vidro, que em seguida tiveram seus gargalos esticados e curvados. O líquido desses frascos permanecia sem contaminação, porque os micro-organismos presentes no ar ficavam retidos nas curvas do gargalo, não atingindo o caldo de carne. Isso só acontecia quando os frascos eram inclinados ou os gargalos quebrados. Pauster concluiu que os micro-organismos estavam no ar e não surgiam espontaneamente no caldo de carne. Esse experimento foi importante para o estabelecimento da biogênese, que foi comprovada para todos os seres vivos. Tá. Então, aqui, ó, isso aqui é um marco, tá? Realmente é um marco na ciência, porque a partir daqui passaram a acreditar mais na biogênese. O que significa isso, Helena? Biogênese. A teoria de que não se pode criar uma coisa viva. Não, a teoria é que um ser vivo só pode ser originado de outra coisa viva. Isso, um ser vivo só pode ser originado de outro ser vivo, né? Então, essa experiência aqui foi um marco. E eu quero que vocês acompanhem aqui, ó, no desenho que ele fez, eu quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês. Primeiro, ele coloca o caldo nutritivo, né, no frasco. Depois, ele vai aquecendo, porque vocês sabem que o vidro a gente molda com fogo, né? O vidro, ele vai se ficando molinho, né? Ele vai se fundindo com calor, né? Então, o que acontece? Ele vai esticando o gargalo do frasco, né? E depois ele faz uma curva. O livro de vocês traz esse desenho aqui, não é bom esse desenho no livro, tá? Eu não gostei desse desenho aqui no livro, porque ele faz uma curva mesmo, assim. O gargalo tá aqui, né? Ele faz uma curva assim, ó, tá? E aí, bem no meio da curva, tá? Começa a se depositar água, vapor de água do ar, certo? Então, o que acontece? Aquele depósitozinho de água que se forma lá embaixo na curva, não deixa os micro-organismos que estão no ar entrar dentro do gargalo e passar lá para o caldo de carne. E aí, como isso acontece, como tem essa barreira aí, né, no gargalo torcido ali, que o de vocês não aparece bem, parece uma torcidinha de nada aqui, né? Os micro-organismos não alcançam o caldo, né? Não alcançam o caldo e aí não surge vida. Por quê? Porque antes ele ferveu muito tempo isso aqui, certo? Então, ele matou toda a vida que tinha ali dentro, certo? Depois de um certo tempo, ele quebra o gargalo, certo? E aí, quando ele quebra o gargalo, logo em seguida, né, o caldo de cultura aqui se enche de micro-organismo, tá? Então, essa aqui é a teoria, apesar de que eu falei para vocês, né, que ainda hoje existe estudo, né, sobre a origem da vida, e alguns até tentando ver se a geração espontânea pode ainda ser possível, né, é uma coisa que a gente, aparentemente, e de tudo que se tem, não, né, mas isso aqui foi um marco, tá, isso aqui marcou a ruptura entre uma teoria e outra. A partir daqui, já os experimentos já foram em cima de, muito mais, né, em cima da questão da vida ter surgido de outra vida, tá? Mas vocês vão ver ao longo do estudo que a gente for fazendo, que deixa muita dúvida, tá? Vocês vão ver e vocês vão descobrir isso comigo, certo? Ó, agora vem a teoria do Oparin e Haldane, tá? Daí, olha só, as bases da teoria da evolução molecular. Molécula tem vida? Depende. Hã? Não, acho que não. Molécula não é, né? Os átomos as moléculas são formadas por átomos, né? E os átomos, pelo menos daquilo que se tem como ser vivo, um átomo não é um ser vivo,
né? E os átomos formam moléculas. As moléculas formam seres vivos? Sim. Todo ser vivo é formado por moléculas, né? Estão vendo como essa coisa é bem doida na cabeça, como fica doido na cabeça da gente isso? Oi. O átomo é feito de quê? É formado pelo quê? Prótons, nêutrons e elétrons. E eles são formados de quê? São partículas, hoje se sabe que essas partículas elas eram as partículas fundamentais de um átomo, certo? Quer dizer, elas são até hoje as partículas fundamentais do átomo, né? Então, um átomo, ele tem no seu núcleo prótons e nêutrons, certo? Que são partículas, prótons são partículas carregadas positivamente, e nêutrons são partículas que não têm carga elétrica, certo? Em volta desse núcleo, giram os elétrons, que são partículas negativas. Hoje, se sabe que não existe só essas partículas, só os prótons, os nêutrons e os elétrons. Existem os prósitons, existem os neutrinos, existem os gluons, existem muitas outras partículas formando um átomo, tá? Agora, se vão descobrir mais partículas ainda, se essas partículas ainda conseguem se dividir em partículas menores ainda, é estudo para o que a gente chama de física quântica, certo? Entendeu? Mais ou menos, né? Pane no cérebro. Como? Como? Deu pane no cérebro. Deu o que no cérebro? Pane. Não, mas isso é assim mesmo. Mas as coisas aos pouquinhos, a gente vai entendendo. É aos poucos, tá? Eu tenho aluno no 9º ano que já está estudando as outras partículas do átomo, já consegue ler alguma coisa sobre as outras partículas do átomo. Mas para chegar lá no 9º ano, né? Passaram pelo 8º, vocês estão no 7º, vocês ainda vão passar pelo 8º, e no 9º ano vocês vão começar a estudar mais, um pouquinho mais, assim, profundo a química, daí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor, né? A química e a física, tá? É porque o conhecimento de vocês de molécula ainda é muito pequeno, de átomo, né? Mas depois, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Não adianta também tu querer aprender física quântica antes de aprender a química elementar, né? E mesmo assim não é fácil. Então, deu pane no cérebro? Que ótimo que deu pane no cérebro. Eu gosto quando dá pane no cérebro. É sinal de que a coisa tá mexendo aí dentro, né? Gente, quanto tempo a gente tem de aula ainda? 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, tá. Então, aqui, ó, a gente tem a teoria do Oparin-Haldane, tá? Que é bem legal. Eu gosto muito da experiência que ele fez, acho muito massa, tá? Mas nós vamos ter que deixar para a próxima aula, porque não vai dar tempo nem de começar, tá? Mas, de qualquer forma, tá? Como se estabeleceu a teoria da biogênese, restou explicar como poderia ter surgido o primeiro ser vivo, tá? Então, seres vivos só nascem de outro ser vivo. Então, como é que surgiu o primeiro ser vivo, que depois deu origem aos outros seres vivos? Foi dando origem a outros seres vivos. É isso que Oparin e Haldane vão tentar descobrir, né? Que eles vão começar a fazer experimentos. Aí, antes de fazer os experimentos, eles pensam muito sobre o assunto, leem muito sobre todas as teorias que já existiam, porque o conhecimento ele não surge do nada, né? Ele surge de conhecimentos prévios. Às vezes pode acontecer de uma descoberta, uma coisa, acontecer ao acaso, certo? Outras vezes, o conhecimento surge por uma necessidade que o homem tem, certo? Então, ele tem uma necessidade real e ele vai buscar solucionar aquele
aquela necessidade que ele tem, e ele acaba descobrindo e conhecendo várias coisas. Tem coisas que ele descobre ao acaso, mas quando um cientista ele está buscando um conhecimento sobre alguma coisa, ele para pensar e para pensar principalmente nas hipóteses, né? Então, se convenceram o Parin e Haldane que a teoria mais correta era da biogênese, então agora vamos ver como é que surgiu o primeiro ser vivo. Ah, pode ter surgido assim, pode ter surgido assado. Agora vamos testar, certo? Então, na próxima aula, a gente continua com essa discussão, tá? Gente, bom feriado para vocês amanhã, um beijão, tá? Fiquem Beijo, bem, certo? Até terça-feira. Bom feriado, prof. Tchau. Bom feriado para vocês. Tchau. Tchau, Vera. Tchau.